Olá, eu sou a professora Joira e nesta aula falaremos sobre os processos de eletrização. Dizemos que um corpo é neutro quando a quantidade de elétrons é igual à quantidade de prótons, ou seja, a quantidade de cargas negativa é igual à quantidade de cargas positivas. Se um corpo apresenta falta de elétrons, significa que está eletrizado positivamente, ou seja, a quantidade de elétrons é menor que a quantidade de prótons. Se um corpo apresenta excesso de elétrons, significa que está eletrizado negativamente, ou seja, a quantidade de elétrons é maior que a quantidade de prótons. Existem três processos básicos para a eletrização de um corpo: a eletrização por atrito, por contato ou por indução. A eletrização por atrito originalmente foi observada por Tales de Mileto. Ela ocorre quando duas substâncias são atritadas. Assim ocorre uma migração de elétrons de uma para outra. Sempre que mencionamos o deslocamento de cargas, estaremos falando sobre os elétrons, pois eles estão na camada mais externa da eletrosfera de um átomo, tendo assim mais mobilidade por estarem mais desprendidos, enquanto os prótons estão no núcleo e ligados aos nêutrons e a outros prótons. Podemos observar na figura que temos um bastão de vidro e um tecido de lã, ambos nêutrons. Se atritarmos os dois, um certo número de elétrons passa do vidro para a lã, e com isso o vidro fica eletrizado positivamente e a lã eletrizado negativamente. A mesma quantidade de elétrons perdido pelo vidro é igual ao número de elétrons recebido pela lã. Com isso, os dois corpos ficam com a mesma quantidade de carga. Ao atritarmos dois materiais, para sabermos qual fica eletrizado positivamente ou negativamente, temos uma listagem de materiais chamada de série triboelétrica, que organiza os materiais de acordo com a tendência que possuem de perder elétrons, ou seja, quanto à facilidade de ficarem carregados positivamente. Por exemplo, se atritarmos o vidro com a lã fica eletrizada com carga negativa e o vidro com carga positiva. Agora, se atritarmos a seda com a madeira fica eletrizada com carga positiva e a madeira com carga negativa. Uma outra maneira de se eletrizar um corpo é a eletrização por contato, que acontece quando colocamos dois corpos em contato, um eletrizado e o outro neutro. Veja o seguinte exemplo. Temos duas esferas, uma esfera B eletrizada negativamente e a outra esfera A neutra. Colocando a esfera B em contato com a esfera A, parte do excesso de elétrons da esfera B será transferida para a esfera A. Após o contato, ambas ficarão negativas, ou seja, eletrizadas negativamente. Deste mesmo modo, acontece se tivermos uma esfera B eletrizada positivamente e a outra esfera A neutra. Colocando a esfera B em contato com a esfera A, agora, parte do excesso de elétrons da esfera A que será transferida para a esfera B. Após o contato, ambas ficarão positivas, ou seja, eletrizadas positivamente. De acordo com a lei da conservação da carga, se colocarmos em contato duas esferas metálicas idênticas, porém com cargas diferentes, as cargas se dividem de modo que a carga final em cada uma seja igual. Se colocarmos esferas de tamanhos diferentes, as cargas finais serão proporcionais aos raios das esferas. Veja as seguintes figuras para entender o processo de eletrização por indução. Nesta primeira figura, a esfera A está eletrizada positivamente e a esfera B é neutra. Quando a esfera A se aproxima da esfera B, provoca a separação das cargas da esfera B, que é neutra. Como as cargas positivas de A atraem as negativas de B,
uma parte de B fica carregada negativamente e a outra parte mais afastada fica carregada positivamente. O mesmo acontece se a esfera A estivesse eletrizada negativamente e a esfera B neutra. Quando a esfera A se aproxima da esfera B, provoca a separação das cargas da esfera B, que é neutra. Como as cargas negativas de A atraem as positivas de B, uma parte de B fica carregada positivamente e a outra parte mais afastada fica carregada negativamente. Nos dois casos, chamamos a esfera A de indutor e a esfera B de induzido. Na primeira situação, se ligarmos a esfera B à Terra por um fio condutor, devido à atração das cargas positivas de A, alguns elétrons subirão pelo fio Terra, e a esfera B deixará de ser neutra e passará a ficar eletrizada negativamente. Na segunda situação, se ligarmos a esfera B à Terra por um fio condutor, devido à atração das cargas negativas de A, alguns elétrons descerão pelo fio Terra, e a esfera B deixará de ser neutra e passará a ficar eletrizada positivamente. Em vez de usar o fio condutor, você pode usar o dedo na esfera B, pois ele fará o papel do fio Terra. O eletroscópio de lâminas ou de folhas é um dispositivo que detecta a presença de cargas elétricas. Ele é formado por um recipiente de vidro que possui duas pequenas lâminas de alumínio, presa por um gancho metálico que está preso na tampa do recipiente. Parte do gancho fica do lado de fora do recipiente ligado a uma esfera metálica. Para verificarmos se um corpo está eletrizado ou não, basta aproximá-lo da esfera metálica. Se o corpo estiver eletrizado, a lâmina vai se abrir por repulsão, por causa da indução eletrostática, e ficarão eletrizadas com cargas elétricas de mesmo sinal. Mas se o corpo não estiver eletrizado, ou seja, se ele for neutro, as lâminas não vão se abrir. O pêndulo eletrostático também é um dispositivo que detecta a presença de cargas elétricas. Ele é formado por uma esfera pequena e leve, geralmente de isopor ou cortiça, suspensa por um fio flexível, preso a um suporte. Para sabermos se um corpo está eletrizado ou não, aproximamos este corpo à esfera neutra do pêndulo. Se ele estiver eletrizado, ocorrerá o fenômeno da indução eletrostática na esfera, e ele será atraída para o corpo em teste. Vamos agora realizar alguns exercícios. Exercício número 1. Considere duas esferas metálicas idênticas. A carga elétrica de uma é Q e a da outra é menos 2Q. Colocando-se as duas esferas em contato, a carga elétrica da esfera que estava no início carregada positivamente fica igual a: letra A, 3 vezes Q por 2, letra B, Q por 2, letra C, menos Q por 2, letra D, menos 3Q por 2 e letra E, menos Q por 4. Resolução. O exercício pede para considerarmos duas esferas metálicas idênticas. A carga elétrica de uma é Q e a da outra é menos 2Q, e colocar as duas esferas em contato. O exercício quer saber a carga da esfera que estava no início carregada positivamente fica igual a quanto? Sabemos que, de acordo com a lei da conservação da carga, se colocarmos em contato duas esferas metálicas idênticas, porém com cargas diferentes, as cargas se dividem de modo que a carga final em cada uma seja igual. Então, somamos a carga da esfera A com a da esfera B e dividimos por 2. Somando Q com menos 2 e dividindo por 2, temos, após o contato, a esfera A com a esfera B ficaram com uma carga de menos Q por 2. Alternativa C. Exercício número 2. Campos eletrizados ocorrem naturalmente no nosso cotidiano. Um exemplo disso é o fato de algumas vezes levarmos pequenos choques elétricos ao encostarmos em automóveis.
Tais choques são devidos ao fato de estarem os automóveis eletricamente carregados. Sobre a natureza dos corpos, eletrizados ou neutros, considere as afirmativas a seguir. Número 1. Se o corpo está eletrizado, então o número de cargas elétricas negativas e positivas não é o mesmo? Número 2. Se um corpo tem cargas elétricas, então está eletrizado? Número 3. Um corpo neutro é aquele que não tem cargas elétricas? Número 4. Ao serem atritados dois corpos neutros de materiais diferentes, tornam-se eletrizados com cargas opostas devido ao princípio de conservação das cargas elétricas? Número 5. Na eletrização por indução, é possível obter-se corpos eletrizados com quantidades diferentes de cargas? Sobre as afirmativas acima, assinale a alternativa correta. Letra A. Apenas as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras? Letra B. Apenas as afirmativas 1, 4 e 5 são verdadeiras? Letra C. Apenas as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras? Letra D. Apenas as afirmativas 2, 4 e 5 são verdadeiras? Letra E. Apenas as afirmativas 2, 3 e 5 são verdadeiras? Resolução. Se um corpo está eletrizado, então o número de cargas elétricas negativas e positivas não é o mesmo? Verdadeiro. Número 2. Se um corpo tem cargas elétricas, então está eletrizado? Falsa. Para estar eletrizado, um corpo deve possuir cargas negativas ou positivas em excesso. 3. Um corpo neutro é aquele que não tem cargas elétricas? Falsa. Tem cargas elétricas, mas elas se anulam. 4. Ao serem atritados dois corpos neutros de materiais diferentes, tornam-se eletrizados com cargas opostas devido ao princípio de conservação das cargas elétricas? Verdadeira. 5. Na eletrização por indução, é possível obter-se corpos eletrizados com quantidades diferentes de cargas? Verdadeiro. Alternativa B. Apenas as afirmativas 1, 4 e 5 são verdadeiras. Fonte das imagens. Encerramos nossa aula sobre os processos de eletrização e na próxima aula falaremos sobre força elétrica e campo elétrico. Até lá!